Olá! Já parou para pensar que cada pensamento, cada emoção, cada movimento que a gente faz é, na verdade, uma jornada incrível? Tudo começa com um desequilíbrio químico minúsculo e termina numa ação consciente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada eletroquímica que acontece dentro da nossa cabeça. É fascinante. A grande questão é essa: como é que uma ideia, um simples sinal, consegue viajar por essa rede super complexa que é o cérebro? Para entender isso, a gente precisa dar um zoom e olhar bem de perto para a peça fundamental desse quebra-cabeça, o neurônio. Então, o nosso roteiro vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai ver a célula no seu estado de prontidão. Depois, como o sinal elétrico nasce. Em seguida, como a mensagem passa de um neurônio para o outro. E, por fim, por que tudo isso é essencial para a gente ser quem a gente é. Ok, vamos lá. Para um neurônio poder disparar um sinal, primeiro ele precisa estar em um estado de repouso bem específico. Mas, olha, não pense que repouso quer dizer desligado, não. Pelo contrário, é como uma bateria cheia, carregadinha, só esperando a hora de entrar em ação. E é aqui que tudo começa, no potencial de repouso. Basicamente, o interior do neurônio fica com uma carga elétrica negativa, em comparação com o lado de fora. É um desequilíbrio super controlado, sabe? Como uma mola esticada, prontinha para disparar assim que receber o estímulo certo. Tá, mas o que cria essa tensão toda? A resposta está nos íons. Dentro da célula tem muito potássio. Fora tem muito sódio. O detalhe é que a membrana do neurônio deixa um pouquinho de potássio escapar para fora, mas segura o sódio. Esse pequeno vazamento de cargas positivas junto com umas proteínas negativas que ficam presas lá dentro é o que deixa o interior da célula negativo. Mas, peraí, pela lógica, os íons iriam querer se espalhar para equilibrar tudo, né? Como é que o neurônio consegue manter essa diferença? É aí que entra a grande estrela do processo, a bomba de sódio e potássio. Ela é um motorzinho que não para de trabalhar. E o segredo dela é esse aqui. A cada ciclo, ela usa energia para jogar 3 íons de sódio para fora da célula e, ao mesmo tempo, puxa só 2 de potássio para dentro. Ou seja, sai mais carga positiva do que entra. É essa troca desigual que mantém o interior do neurônio negativo e prepara o terreno para o show. Muito bem, nossa bateria está carregada e pronta. Agora, vamos ver o que acontece quando ela é finalmente ativada. É aqui que a mágica elétrica de verdade começa. O neurônio não dispara por qualquer coisinha. O estímulo precisa ser forte o bastante para atingir um ponto de não retorno, que a gente chama de limiar de ação. Quando chega nesse ponto, é como acender o pavio de um rojão. Não tem mais volta, a reação em cadeia é inevitável. O resultado é isso que a gente vê no gráfico, o potencial de ação. Parece uma montanha-russa, né? É uma inversão de voltagem super rápida e dramática. Vai de negativo para positivo e volta para o negativo em questão de milissegundos. Vamos entender cada etapa. Primeiro, a despolarização. Quando o limiar é atingido, as comportas se abrem. Canais de sódio se escancaram e uma avalanche de íons de sódio entra na célula. Essa invasão de carga positiva inverte a polaridade de uma vez só. Logo em seguida, vem a fase de queda, a repolarização. Tão rápido quanto abriu, o canal de sódio se fecha e, ao mesmo tempo, os canais de potássio se abrem. Agora é a vez do potássio sair correndo da célula, levando sua carga positiva embora e fazendo o interior voltar a ser negativo. E esse potencial de ação não fica parado, claro. Ele se propaga pelo axônio, que é o braço longo do neurônio, igual a uma fileira de dominós caindo. Um pedacinho da membrana dispara o próximo, criando uma onda que viaja sem perder força e garante a mensagem chegue inteirinha ao seu destino. Beleza! O sinal elétrico percorreu todo o caminho e chegou na ponta do primeiro neurônio. E agora? Como ele passa a mensagem para o próximo? Ele não pode simplesmente pular. A comunicação precisa ser traduzida para uma outra língua. E essa tradução acontece na sinapse, que é essa junção super importante entre dois neurônios. É um espaço minúsculo chamado de fenda sináptica, onde o sinal elétrico se converte num sinal químico para conseguir atravessar para outra célula. O primeiro passo é simples. A nossa onda elétrica, o potencial de ação, chega lá na pontinha do primeiro neurônio. A chegada desse pulso elétrico abre um tipo diferente de portão, os candais de cálcio. Aí, os íons de cálcio que estão super concentrados do lado de fora entram com tudo no terminal do axônio. E essa entrada de cálcio é o gatilho para o que vem a seguir. Lá dentro do terminal tem umas bolsinhas minúsculas, as vesículas, que estão cheias de neurotransmissores. O cálcio funciona como um sinal,
mandando essas vesículas se fundirem com a parede da célula e despejarem seu conteúdo químico bem ali, na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, que são os mensageiros químicos, atravessam aquele espacinho e se encaixam do outro lado, em receptores específicos do neurônio seguinte. É como uma chave na fechadura. Esse encaixe abre novos canais e, se o estímulo for forte o suficiente, nasce um novo potencial de ação. A mensagem segue viagem. Até aqui, a gente viu a mecânica de um único sinal, de um único pulso. Mas vamos dar um passo para trás. Como é que esse processo microscópico, que se repete bilhões de vezes por segundo, molda quem a gente é? A resposta está num conceito incrível chamado plasticidade sináptica. Basicamente, as conexões entre os neurônios não são fixas, não são permanentes, elas são dinâmicas, mudam o tempo todo com base nas nossas experiências. É isso que forma a base biológica do aprendizado e da memória. E essa citação resume tudo de forma perfeita. A estrutura do nosso cérebro é uma dança entre o que a gente herda e o que a gente vive. Os genes dão um mapa inicial, mas são as experiências que traçam as estradas, os atalhos e os caminhos nesse mapa. Pensa só, aprender a tocar um violão, lembrar de um rosto, criar um novo hábito, cada uma dessas coisas fortalece alguns caminhos neurais, fazendo a comunicação entre certos neurônios ficar mais rápida, mais eficiente. O cérebro está literalmente se religando em resposta ao que se faz. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Se tudo o que se faz, se aprende e se sente está de fato moldando a estrutura física do cérebro, a questão não é só quem uma pessoa é hoje, mas quem ela está se tornando a cada momento. Cada pensamento é uma pequena faísca que ajuda a construir quem somos.